Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Paz de Cristo, como que vocês estão? Estão bem? Que bom. Gente, que coisa mais linda essa igreja. Olha, vocês não são crentes, vocês são cristãos, né? Porque com esse verão, vocês escolheram a boa parte. Estão aqui na casa do Senhor. E eu estou vendo que tem pessoas pela primeira vez aqui. Eu quero que você que está pela primeira vez, levante a sua mão, que a diaconia vai entregar um presente para você. Você não vai ter que vir aqui na frente não, fica tranquilo, tá tudo certo, tá? É só para receber um presente. Você que está aqui pela primeira vez, pode levantar bem alto, tá? Para que a diaconia possa ver aí. E sejam todos bem-vindos. Você que está vindo pela primeira vez, você que está retornando, você que já é membro dessa casa, muito feliz em vê-los aqui. Aqui há um lugar na mesa do Pai para nós, amém? Nós somos uma grande família, somos família de Deus. E família é feita de irmãos, amém? E nós amamos conhecer e receber os novos irmãos. E nessa mesa tem espaço para todo mundo. Aqui não tem irmão ciumento, não, amém? Aqui os irmãos dividem as bênçãos, divide a mesa, divide o Pai, amém? Glória a Deus por isso. E eu só quero reforçar aqui o recado que o pastor deu a respeito das programações da igreja. Nós vamos dedicar esse mês de janeiro que ainda resta, né? Porque, gente, como assim? A gente já está na metade de janeiro. Meu Deus, né? Então, nesse tempo ainda que resta de janeiro e fevereiro, nós vamos nos dedicar à oração. Amém? A oração é o sistema de aquecimento de uma igreja. Uma igreja não existe sem oração. A oração é o meio que nos conecta a Deus e é por meio da oração que nós nos relacionamos com o nosso Deus e Pai. Então eu sei, tem várias pessoas me perguntando, pastora, quando que volta a célula? A célula vai voltar dos homens na última semana e a das mulheres na primeira semana de março, porque é a semana do Dia das Mulheres. Então, já intencionalmente, para nós celebrarmos esse dia, a nossa célula vai ser ali no dia 1º, na primeira semana, eu acho que é dia 6 de março. Mas, até lá, nós vamos nos encontrar aqui todas as quartas para orar. Amém? Vamos nos fortalecer em oração. Vamos estar aqui juntos, em unidade, orando. Amém? E hoje é o último culto que a gente não tem kids também. As crianças vão dizer assim, não, né? Elas vão dizer, porque elas amam ir para kids, né? Então, estão todas com saudades da kids. Então, domingo que vem, volta a kids. Vai voltar num formato de colônia de férias. Vai ter muita brincadeira intencional, vai ter muita coisa dentro da palavra de Deus, mas vai ser uma dinâmica diferente da dinâmica que é feito sempre. Vai ser apenas 2 domingos nesse formato. Em fevereiro, a gente já inicia, então, com as lições, como a gente sempre faz, esse trabalho incrível que o Ministério Infantil faz aqui. E como o pastor falou, nesse dia, a gente vai ter a reunião geral dos obreiros, mas, gente, o Ministério Infantil é o ministério que mais tem colaboradores nessa igreja. O nosso Ministério Infantil conta com 26 colaboradores. 26. Então, nós precisamos ter um momento de comunhão, de alinhamento, a gente precisa passar aquilo que vai ser ensinado esse ano para as crianças. Nós precisamos ver o que deu certo, o que não deu. A gente precisa ter esse momento de comunhão, porque não tem como a gente servir sem ter comunhão, né? Eu vou falar sobre isso aqui hoje, sobre os pilares da nossa igreja. Ninguém nessa igreja serve se não tiver comunhão. Então, primeiro nós precisamos ter comunhão, nos alinhar, para depois a gente servir. Amém? Então, por isso que a gente já pensou em fazer no mesmo dia, né? A gente iria dizer assim, às 3 horas você vem, você traz um cafezinho, para a gente
ter um momento de comunhão junto e depois ter a reunião. Mas quem é do Ministério Infantil, a gente pede que já venha. Depois a gente vai passar todas as informações, mas eu já estou falando aqui porque eu sei que tem pessoas que querem servir no Ministério Infantil, que aí tem um monte de gente, Kátia Osni, tem um monte de gente querendo servir no Ministério Infantil, vocês não têm noção. Vai ter muita equipe esse ano, é uma bênção, amém? Então, você que quer servir no Ministério Infantil, já vem às 2h, para a gente ter esse momento gostoso, né, de trocar ideias, a gente toma um café junto e depois a gente começa a reunião geral. Amém? Glória a Deus! Gente, eu estava com saudade de ministrar, faz tempo que eu não ministro aqui. A última vez que eu ministrei foi no início de dezembro, olha só, faz tempo, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. E hoje, então, é o nosso segundo culto deste ano. Domingo passado, o pastor ministrou aqui sobre aliança, né? Sobre o nosso Deus, que é um Deus de aliança. Ele não é um Deus de contrato. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não honram nem as suas alianças e nem contratos, né? Mas o nosso Deus, ele é um Deus fiel, é um Deus de aliança que cumpre a sua palavra. E esse ano, inclusive, nós vamos aprender muito mais sobre quem é o nosso Deus. Mas antes de chegar nessa parte que eu quero falar, como nós estamos no início do ano, o início sempre traz consigo uma perspectiva daquilo que nós vamos começar, daquilo que nós vamos viver. Eu acredito que talvez todos aqui deva ter feito, se você não fez, o seu Instagram fez, o seu Google fez, o seu Spotify fez uma retrospectiva. Fez ou não fez? Quem aí recebeu uma retrospectiva de quantas músicas ouviu, de quantas fotos tirou, né? Até os aplicativos hoje em dia estão fazendo retrospectiva. Spotify, né? E é muito importante nós fazermos essa retrospectiva. Fazer uma pausa e avaliar o que nós fizemos. Passou um ano inteiro e o que nós construímos? Aonde nós chegamos? Será que nós chegamos onde nós queríamos chegar? Será que realmente a gente se dedicou a fazer acontecer aquilo que lá no começo do ano a gente disse que faria? Porque começo de ano é esse que é o momento que a gente está agora, de fazer promessas, né? De dizer, esse ano eu vou ser fitness, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou comer saudável, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, amém? Né? Esse ano eu vou tirar tempo de qualidade com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos. Esse ano eu não vou fazer hora extra, mas aí as demandas começam a chegar, né? Começam a chegar e vão embolando tudo. E quando você vê, você já foi levado pelas demandas. E aquilo que você tinha planejado ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Se esquece. E hoje nós vamos entender um pouquinho da importância de fazer isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. E antes de continuar, eu quero conversar com as crianças. Ei, crianças! É muito bom ter vocês aqui, amém? Vocês são uma bênção. Muito bem-vindas aqui. E eu quero conversar com vocês de dizer assim, agora é hora da palavra. Amém? Na hora da palavra, a gente precisa ouvir a palavra. Então, vamos fazer assim, ó. Tá? Vamos fazer silêncio? E eu quero falar com os pais e com as mamães. Papai e mamãe, eu faço essa fala com as crianças porque as crianças precisam ser ensinadas. Eu estava aqui com meu filho, ensinando ele fechar o olho, botar a mão no coração, levantar a mão, orar. Porque se a gente não ensinar, eles não vão saber o que fazer. E é responsabilidade de cada pai, de cada mãe ensinar o seu filho a se comportar e a viver o que está acontecendo no momento. Às vezes a criança está viajando, igual o Heitor estava ali viajando. Eu disse, filho, esse é o momento de orar. Então você fecha seu olhinho e ora.
Porque às vezes a criança não consegue desfrutar do que está acontecendo no momento. E cabe a nós pais sermos sensíveis e ensinar aos nossos filhos a desfrutar do que está acontecendo no momento. Mas eu também quero trazer paz ao seu coração. Criança é criança. Criança não tem maturidade. E muitas vezes até os adultos saem um pouquinho fora, né? Tá ouvindo a palavra, ai que cansativo isso, deixa eu olhar o Instagram um pouquinho. Né? Deixa eu levantar, ir no banheiro, tomar água. Acontece. Então, pai e mãe, fica em paz, tá? Criança não vai tirar a minha concentração. E você que está aqui, que tem uma criança perto de você, não se desconcentra também, fica focado aqui. E lá atrás a gente tem um berçário, lá tem ar-condicionado, tem um berço, tem um tapetinho lá. A diaconia ali pode ajudar, pode dar suporte. As mães que a criança estiver deixando você talvez um pouco constrangida, pode ir lá e ficar lá. Fica à vontade lá, a diaconia dá suporte para você lá. A gente quer que todos se sintam em casa, se sintam bem aqui nesse lugar. Amém? Então, dando sequência à palavra, nós precisamos fazer essa pausa e refletir sobre como foi o nosso ano e como será esse ano. Então, quais serão os passos que você precisa dar para onde você quer chegar? Aonde você quer chegar esse ano? Quais são os passos que você tem que dar para chegar nesse lugar? O que você tem que fazer por primeiro, por segundo, por terceiro, para você chegar no lugar onde que você quer chegar? Sexta-feira agora, nós nos reunimos com o presbitério dessa igreja e tivemos uma longa conversa, das 7 horas da noite, né, até quase 3 horas da manhã. Conversando, alinhando, orando, abrindo o coração sobre tudo aquilo que a gente viveu e que a gente quer viver. Mas vocês acham que a gente terminou? Não. A gente mal começou. Tem muita coisa ainda para ser conversada, para ser alinhada. E nós precisamos disso. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que é um Deus de ordem. Não precisa abrir, mas pode colocar ali no telão para mim. 1 Coríntios 14, 33. Vai dizer que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E não tem como a gente colocar ordem se nós não pararmos para refletir em como está a nossa vida. Nós temos feito isso na nossa casa. Eu, Carlinhos, ontem teve um dia da semana que a gente chamou até o Heitor. Daí, Heitor, botamos ele ali. O que não está bom para ti aqui? Qual é a tua opinião sobre a forma que a gente está vivendo? Qual é a tua opinião para aqui, diz Heitor? O que você acha, Heitor? Né? Mas eu, o pastor e o Luiz Fernando, a gente tem vivido verdadeiras conferências na nossa casa. De sentar na mesa e ficar horas ali conversando e refletindo sobre tudo que nós temos vivido. E eu quero dizer algo para você. Não tem como você encontrar paz no meio da bagunça. O nosso Deus não é um Deus de desordem, é um Deus de paz. Sem ordem não há paz. E aí eu quero fazer algumas perguntas para que você reflita. Como está a sua vida? Você tem buscado colocar ordem na sua vida? Na sua casa? Nas suas finanças? No seu casamento? Na sua vida com Deus? Nas suas disciplinas espirituais? Ou você está vivendo daquele jeito? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não tem como a gente querer acessar um lugar, desfrutar de algo, se nós não nos posicionarmos em busca daquilo que nós queremos. O ano é novo, mas se você não tiver novas atitudes, novos posicionamentos, a história da sua vida vai ser sempre uma história repetida. Sempre uma história velha. As mesmas atitudes nos levam para o mesmo lugar. E a gente está lendo a Bíblia, né? Amém? Todo mundo está lendo a Bíblia? Nós estamos vendo a genealogia e as histórias dos nossos antepassados. E a gente tem visto
que alguns ciclos se repetem nas famílias. E quando a gente lê e a gente vê as histórias lá, aquelas histórias, né, que nos deixam até surpresos de ver que algo assim está na Bíblia, mas isso é para o nosso ensino, para nós olharmos para a nossa família e refletir. O ano passado eu fiz uma série de lives onde eu falei muito sobre isso. Se nós queremos ter uma vida diferente, mas a gente está seguindo o mesmo modelo que os nossos pais, que os nossos avós viveram, seguindo os mesmos passos, nós vamos dar no mesmo lugar que eles. Talvez você não gosta de certas atitudes que seu pai e a sua mãe têm. Talvez você reprova várias atitudes deles, vários comportamentos que eles têm. Mas, sem você se dar conta, você está fazendo igual. E daí, sabe o que acontece? Às vezes o marido ou a esposa diz assim, tu tá igual tua mãe. Ah, pronto, é briga, né? Tu tá igual teu pai. Ó, é briga. Só lá em casa que acontece isso? A gente acha que não. Mas a gente vai trazendo coisas dentro de nós, vão sendo impressas no nosso coração ao longo da nossa vida, que muitas vezes a gente reprova. Mas se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não mudar a forma de viver, de caminhar, nós vamos chegar no mesmo lugar que as outras pessoas que trilharam aquele caminho chegaram. E aí? Qual é o caminho? Qual é o lugar que nós queremos chegar? Qual é o lugar que Deus quer que nós, como igreja, venhamos chegar? Deus tem um plano para a nossa vida, mas Ele não vai impor esse plano a todo custo a nós. Ele nos deu um poder de escolha. Ele nos deu o livre arbítrio, que é o poder de escolha. Sabe que você tem um superpoder? Todo mundo aqui tem um superpoder. É o poder de escolher o que você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai comer, o que você vai vestir. E tudo isso vai gerar uma consequência na sua vida. Então, eu quero convidar você a abrir Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, que nós vamos ver o modelo de Deus. Em Gênesis 1, no verso 1, tá calor, gente, ou tá frio? Como que tá aí para vocês? Tá calor? Tem como aumentar, gente, o ar-condicionado? Porque tá bem calor, aqui na frente também tava calor. Gênesis 1, verso 1. Vai dizer assim, você chegou lá, né? O primeiro livro da Bíblia, amém? Gênesis 1, verso 1 vai dizer assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você vai ver nos próximos 30 versículos, Deus criando todo o universo. Criando as águas e os peixes que habitariam nas águas. Criando o céu e as aves que voariam no céu. Criando as plantas e dizendo que elas gerariam frutos segundo a sua espécie. Criando os animais, criando todas as coisas, inclusive o ser humano. E aí lá no final, no verso 31 agora, depois de ele ter feito tudo, Gênesis 1, 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Em 6 dias, Deus criou todo o universo. Ele fez cada coisa em um determinado dia, porque Deus é um Deus de ordem. Se você leu, se você está acompanhando, você já sabe do que eu estou falando, mas se você não leu, eu convido você a ler e ver o quanto que Deus nos ensina na primeira página da Bíblia sobre ordenança. E aí no capítulo 2, no verso 1, diz assim:
Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Repete comigo. Descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deixa eu falar algo bem importante para você. Talvez você terminou o ano cansado e começou o ano já cansado. Sabe por quê? Porque não tem ordem na sua vida. Porque você começa uma coisa e não termina. Porque você começa tudo e não conclui nada. Porque você começa a fazer uma coisa aqui e não termina. Hoje eu vou fazer tal coisa. Dali 5 minutos você já não está mais fazendo aquilo que você disse que ia fazer. Você já está fazendo outra coisa. Aí no outro dia você diz, não, mas hoje eu vou fazer essa coisa. Quando vê, você já voltou para trás e estava fazendo aquela que você tinha começado ontem. E não fez aquela que você determinou. É ou não é? E essa bagunça vai trazendo para a nossa mente, para a nossa vida, um desgaste, um cansaço. Porque nós não conseguimos ver como é bom o trabalho que nós começamos e concluímos. Deixa eu falar algo para você aqui. Nós só vamos conseguir ter paz e descanso se nós tivermos ordem na nossa vida. Eu sei que Deus está falando com cada um de vocês aqui, porque Ele falou profundamente comigo. Como que estão as gavetas da sua casa? Como que está as suas finanças? Como que estão os seus relacionamentos? Tem um monte de coisa pendente para resolver? Tem um monte de coisa, aqueles cursos que você comprou, pagou, investiu, começou e parou na metade. Aqueles projetos que você começou e parou na metade. Aqui no final de Gênesis a gente vê Deus dizendo assim, e Deus viu que tudo que havia feito havia ficado muito bom. Nós só temos como ver se algo ficou bom depois de concluirmos aquilo que foi nos confiado. Nós precisamos, em nome de Jesus, igreja, sermos pessoas diligentes na nossa vida. Que Jesus vai dizer assim, seja a sua palavra, o seu sim, sim, e o seu não, não. Em nome de Jesus, esse ano nós vamos aprender a dizer não para algumas coisas que nos tiram do propósito daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes vem muitas oportunidades, muitas propostas, e as pessoas dizem assim, isso é de Deus. Sim, muitas coisas têm aparência de ser de Deus, mas nem tudo é de Deus para você. Nem tudo é de Deus para a nossa vida, para o momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e não aperta nada. Está querendo fazer tudo e não está conseguindo desfrutar de nada. Não tem descanso, não tem paz, porque está tudo tumultuado. Está tudo fora do lugar. Mas Deus nos ensina a colocar cada coisa no seu devido lugar. Sem ordem não tem paz. Vamos lá? Sem ordem não tem paz. Em nome de Jesus. A começar pela minha vida. Deus falou profundamente aqui. Lá em casa a gente está em verdadeiras conferências de organização da nossa vida. Eu estou lá numa organização de gaveta, de roupeiro, de papel, que vocês nem imaginam. Mas além disso, tem outras coisas que precisam ser organizadas.
questões, conflitos, pendências, elas precisam ocupar o lugar delas sem tirar a nossa paz. E aí, eu quero, diante disso tudo, trazer para vocês esclarecimentos da nossa forma de ser igreja. Porque vocês estão aqui, né? Porque nós somos uma grande família, amém? E como eu falei que lá em casa, na nossa família, a gente está colocando algumas coisas em ordem, e todo mundo, né, eu acredito que gosta disso, de saber quais são os passos, como que funciona. Cada família tem um estilo de vida, não tem? Uma regra, um jeito. A gente aqui também tem. E eu quero trazer algumas perguntas e algumas respostas para vocês. A primeira delas é: o que é igreja? Quando alguém fala para você sobre igreja, quando você diz, eu vou à igreja, fulano vai na igreja, fulano frequenta uma igreja, o que vem à sua mente? Para você, o que é igreja? Reflita aí, e eu vou responder aqui para você. A igreja, ela é um organismo, e não uma organização. Ela é um organismo vivo, ela é um corpo. A igreja não é um edifício, não é as paredes. Outro dia uma pessoa me falou que ficou impactada quando eu falei isso aqui. Que a igreja não é esse lugar aqui que a gente se reúne. Esse daqui é um ambiente onde a igreja se reúne. Porque a igreja somos eu e você. Quando nós não estamos aqui, isso aqui não é a igreja. A igreja somos nós, e onde nós vamos, nós somos igreja. A igreja, ela é construída por pedras vivas, e eu quero que você abra lá em 1 Pedro, lá no final da Bíblia, para você ler isso. Você ama abrir a Bíblia, amém? Ama ler a palavra de Deus, né? Então hoje a gente vai ler alguns textos muito importantes aqui. E esse culto é um culto muito importante. Eu gostaria que você não desse lugar ao cansaço, amém? Não desse lugar ao sono, porque esse culto é um culto muito importante, onde nós vamos ter muitos esclarecimentos do que Deus tem para nós esse ano. 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro 2, 5 vai dizer assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas que estamos construindo esse edifício com a finalidade de sermos sacerdote. O sacerdote do Antigo Testamento era aquele que fazia o sacrifício diante de Deus para poder trazer perdão para aquele povo. Mas hoje, todos nós somos chamados a sermos sacerdotes e oferecer sacrifícios espirituais que sejam aceitáveis a Deus. E esse entendimento a gente só tem quando a gente está aqui, reunidos como igreja. Essas pedras vivas e membros da família de Deus também. Volta umas páginas e vai comigo ali em Efésios, no capítulo 2. Efésios 2. No capítulo 2, verso 19, você vai entender que essas pedras vivas também são membros da família de Deus, aquilo que eu falei aqui no início. Efésios 2, 19. Que barulho gostoso esse barulho. De páginas de Bíblia.
Você está lá? Amém? Diz assim, ó: portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos, presta atenção, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia! Nós somos família de Deus. Nós somos morada de Deus. Nós somos pedras vivas, amém? Que formam um edifício. E quando nós estamos juntos, nós estamos nos edificando para que venhamos ser essa morada de Deus. A palavra igreja no original, ela é eclésia, que significa chamados para fora, sabia? Que igreja significa chamados para fora? Por isso que muitas vezes eu falo, ser igreja não é o que a gente é aqui dentro, né? Aqui dentro é fácil a gente ser cristão. Eu já falei várias vezes isso, várias vezes eu falei isso. É muito fácil a gente ficar aqui olhando para a nuca do irmão, sem ter que lidar com questões de relacionamento. Aqui é fácil levantar a mão e orar, mas em casa, quando você tem uma discussão com o seu marido, você consegue agradecer ao Senhor e orar? Ou a vontade que vem no seu coração é de xingar e dizer para mim, Deus chega, nem vou mais na igreja? É nesses lugares, é fora daqui, que a gente manifesta verdadeiramente quem nós somos em Deus. Aqui é tudo muito bonitinho. Erguer a mãozinha, orar, cantar, né? Todo mundo é muito obediente. O pastor diz, levanta, levanta, senta, senta. Mas em casa, a mãe pede para o filho dizer, filho, vai arrumar o quarto. Não, né? Vai fazer a tarefa. Eu estava falando aqui com o Heitor, que ele estava pegando algo ali, e eu disse para ele, porque o Heitor, ele já tem um certo nível de entendimento, e ele já participa da ceia. E ele trouxe uma almofadinha ali, que ele estava querendo apertar ela, e eu já tinha dito para ele que não era para ele apertar a almofadinha. E ele ficou insistindo em apertar essa almofadinha. Aí eu disse, filho, deixa a mãe te falar uma coisa. Você está pecando. Aqui, gente, na hora do louvor. Por isso que eu falo que a gente tem que ter entendimento e discernimento. Eu disse, meu filho, você está pecando porque você está desobedecendo a mamãe. A mamãe falou que não é para você mexer, você está insistindo em mexer. Agora é a hora de orar, de botar a mão no coração, de louvar o Senhor. Aí ele disse assim, ai mãe, é só porque estava amassado, eu só fui arrumar. Eu disse, meu filho, isso é uma desculpa para a sua desobediência. E se você não entender isso, que isso é pecado, não faz sentido você participar da ceia. Porque a ceia é a celebração de termos sido livres da escravidão do pecado. E se nós continuamos pecando e tomando a ceia, tendo consciência que estamos pecando, estamos trazendo condenação para a nossa vida. Nós precisamos ser confrontados uns pelos outros. Nós, irmãos, precisamos confrontar uns aos outros e dizer, irmão, não está certo isso que você está fazendo. Nós precisamos confrontar os nossos filhos e ensinar eles e sermos exemplos para eles, principalmente. Então, ser igreja é ser chamado para fora, um chamado para ser santo, para viver fora do pecado.
Fora do pecado, lá no trabalho, quando vem uma proposta de um ganho fácil. Fora do pecado, quando você está lá numa festinha e vem aquelas propostas, vem aquelas, situações que não edificam e você diz, isso não me convém. E você tem coragem de se posicionar. De não mentir. De não negociar os princípios e valores eternos. E eu quero dizer também que a igreja não é um restaurante. A igreja não é um restaurante onde a gente vem e diz assim, ai, não gostei do louvor hoje. Ai, não estava muito boa a palavra da pastora, não. A pastora é chata, ai, vem, fala 2 horas. A igreja não é um restaurante onde a gente escolhe o que é bom e o que não é. A igreja é um lugar onde nós nos reunimos para nos aperfeiçoarmos uns aos outros. A igreja também não é loja de conveniência, onde eu vou para receber uma bênção. Ai, para a minha semana ser boa, eu tenho que ir lá receber a bênção do domingo, senão não vai prestar a minha semana. Não, gente, igreja não é um lugar onde você vem para receber bênção, porque a igreja somos nós. E a igreja também não é um lugar de palestra motivacional. A última coisa que você vai encontrar, pelo menos aqui, enquanto nós estivermos aqui, é palavra motivacional. Porque a Bíblia não é motivacional. A Bíblia é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Não adianta você receber uma palavra de motivação aqui, que chegar na quarta-feira, ela acabou. É igual um balão, você sai todo inflado, você vai vencer, você vai conquistar, vamos para cima, Deus vai fazer. E você está no pecado. Deus não vai fazer. Deus honra aqueles que o honram. Então não adianta palavra de motivação. O que nós precisamos é de confronto para nos levar ao arrependimento e à mudança de vida. E quando a gente muda, a gente é motivado a viver em santidade quando nós permitimos o Senhor entrar no nosso coração e mudar a nossa forma de viver. A nossa motivação é saber que o Senhor nos ama e nos escolheu. Saber que nós temos uma viva esperança, que é Jesus que virá para nos buscar. Essa é a nossa motivação. E por que nós nos reunimos então para cultuar? Porque culto vem da palavra cultivo. Eu vou no culto. O que é o culto? Sabia que culto não é o que você faz aqui? Isso aqui é uma reunião dos santos. Mas culto, deixa eu falar para você, é o que você faz todos os dias na sua casa, da hora que você acorda, à hora que você dorme. Culto vem da palavra cultivo. E o que nós estamos cultivando no nosso dia a dia? Quando nós sentamos à mesa, nós cultivamos os relacionamentos olhando nos olhos, ou nós cultivamos um distanciamento olhando para um celular, para uma televisão? Nós cultuamos a Deus através da nossa forma de viver, de se vestir, de falar, ou cultuamos o príncipe desse mundo? Com as nossas escolhas que não glorificam a Deus. Tudo isso é culto. E aqui nós nos reunimos então como um ambiente aonde, eu já dei esse exemplo aqui, aonde é como se fosse o intervalo do jogo. Como eu falei antes, nós somos cristãos de verdade lá fora. A gente está lá a semana toda vivendo a vida, é tentação, é problema, é tribulação e jogo rolando. Vai lá, joga a bola para cá, joga a bola para lá. E aí chega domingo à noite, vem cá. Intervalo, e aí meu povo? A palavra de Deus diz isso. Nos abraçamos, oramos um pelos outros, nos fortalecemos. Amém? É isso? Estamos entendendo porque estamos aqui? Amém? Vamos nos arrepender, vamos nos consertar, vamos pedir para Deus sondar o nosso coração. Amém? Agora vamos para o jogo de novo. Segunda-feira começa, bola rolando. Problema, tribulação, bênção também. Amém?
Porque tem muita bênção na nossa vida. Tem, né? Não é só problema, não. Mas aqui é o lugar onde nós nos reunimos para sermos ministrados, para nos fortalecermos em amor e unidade. Eu quero que você abra comigo ali em Hebreus 10. Hebreus 10, no verso 24. Amém? Você está comigo? Você está entendendo essa palavra? Essa palavra vai nortear a sua vida como cristão esse ano. Presta atenção, não deixa o sono, não deixa a preguiça, a distração roubar de você essa direção para a sua vida. Olha só o que diz Hebreus 10, no verso 24. Hebreus 10, 24. Diz assim: e consideremos uns aos outros, diz aí, uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Amém? Eu posso ouvir um aleluia? Meus irmãos, eu quero incentivar, encorajar você a não deixar de congregar. Eu não quero que você fique congregando na dádiva se não for a igreja mais próxima da sua Bíblia. Vá na igreja mais próxima da sua Bíblia. Vá na igreja que pregue o evangelho verdadeiro. Você é livre, a porta da igreja está sempre aberta. Mas eu quero que se você fique aqui, que você fique com entendimento de que nós estamos aqui para buscar a vontade do Senhor, para sermos aperfeiçoados, para nos encorajar uns aos outros, para sermos suporte, para quando um estiver fraco, o outro vai lá e diz: não, meu irmão, né, Gessana, vai lá, dá uma palavra de encorajamento. Quando alguém está doente, ora. Quando alguém está feliz, se alegra. Mas quando tem um irmão no pecado, também vai lá e diz: meu irmão, isso aqui vai te levar para a destruição. Isso aqui não convém para a tua vida. Isso é ser igreja. Ser igreja, sabe o que é? É sermos uma família onde um cuida um do outro. Não cuida da vida um do outro para falar mal um do outro, mas cuida em amor. Sabe como? Servindo e amando os irmãos. Essa é a nossa missão, esses são os nossos valores. E até inclusive eu quero pedir que coloque ali no telão a nossa visão, para quem é novo na igreja, saber qual é a nossa visão como igreja aqui nessa cidade. Nós temos a visão de sermos uma grande família, em perfeita comunhão com o Pai e os irmãos, resplandecendo a unidade da fé em Jesus Cristo. Amém? Essa é a nossa visão, nós sermos uma grande família. É fácil ser uma grande família? Não é. É fácil ter comunhão com o Pai e os irmãos? Não é. Mas por meio da unidade da fé em Cristo Jesus, é possível. E nós cremos nisso. E estamos trabalhando para isso como igreja. E a nossa missão, então, como igreja, é formar discípulos de Cristo que expressam a identidade de filhos de Deus, amando e servindo o próximo. Formar discípulos de Cristo. Não é pessoas iguais ao pastor ou à pastora, mas iguais, semelhantes a Cristo, que expressam a identidade de filhos de Deus. Amém? Como que a gente expressa a identidade de filhos de Deus? Amando e servindo uns aos outros. E só para encerrar, eu quero os nossos valores. Nós, como igreja, nós caminhamos dentro de 4 valores: o amor, a comunhão, o ensino e o serviço. As pessoas que chegam aqui são encontradas pelo amor do Pai, passam a ter comunhão com os irmãos, recebem o ensino da palavra, e nessa igreja tem ensino, amém?
Glória a Deus por isso. Então a pessoa se torna um discípulo de Cristo. E o discípulo é inspirado a amar através do serviço ao próximo. O serviço é a última coisa. A última parte. Primeiro nós precisamos ser encontrados e amados pelo amor que vem do Senhor. Ter comunhão com Deus e com os irmãos. Receber o ensino para sermos discípulos de Jesus. Para que a gente possa servir com entendimento. Sabe por quê? Eu tenho visto muitas pessoas se machucando dentro das igrejas. Porque chegam até com muita vontade de servir. Mas não foram cuidadas, não foram amadas. E servem para serem amadas. E ninguém tem que servir para ser amado. Nós já fomos amados. O que a gente faz ou deixa de fazer não altera o amor que Deus tem por nós. E como igreja, nós amamos as pessoas por quem elas são, filhos de Deus, nossos irmãos. O que nós vamos fazer vai ser fruto, resultado do entendimento que nós vamos ter de que somos discípulos de Cristo. Então, o que Cristo fez? Cristo amou, Cristo serviu. Então, eu também vou servir, porque Ele me amou, Ele me serviu. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu sou amado, eu sirvo. Mas eu não sirvo para ser amado. Amém? Vocês estão entendendo isso? E nós temos caminhado para isso. Como igreja, eu já vou ir para o final aqui. A gente... É o terceiro ano que a gente vai pastorear essa igreja. Agora, no final desse ano, fez 2 anos que eu e o pastor estamos à frente dessa igreja. E no primeiro ano, a gente trouxe muitos ensinos aqui, de princípios eternos e de fundamentos da nossa fé. Todas as ministrações, talvez nem todas, mas a maioria delas estão lá no nosso YouTube. Depois até eu vou falar com o Tiago, para a gente fazer uma playlist, para passar para os irmãos que chegaram depois, para acessar essas ministrações e ter esse entendimento. O ano passado, então, nós estudamos o ano inteiro o que, gente? O que a gente estudou o ano passado? As virtudes. O que são as virtudes? A excelência do caráter de Cristo. Não tem como a gente dizer que a gente é cristão se a gente não tem o nosso caráter aperfeiçoado por Cristo. Se tudo que a gente faz não condiz com nada que Cristo fez. Muitas pessoas dizem que são crentes. Mas você vai ler lá em Tiago, diz assim, crente até o diabo é e treme diante de Deus. Crente não é quem vai em um lugar que chama de igreja. Crente em Jesus é aquele que se torna um cristão pelo seu relacionamento e comprometimento com Ele. Não é frequentar que te torna um cristão, mas é praticar a palavra dele que te torna um cristão. Então, o ano passado nós passamos o ano inteiro, e foi doído, né, gente? Mas foi bom, não foi? Como fomos lapidados, como fomos ensinados em amor pelo Senhor. E agora, nesse terceiro ano que a gente está entrando agora, né? O Senhor, Ele tem nos chamado para algo ainda mais profundo. Para mergulharmos no conhecimento do Santo. Quando você ouve falar em Deus, se alguém pedir para você definir Deus, quem Ele é, o que Ele gosta, como Ele age, você saberia descrever Deus por experiências suas que você o conheceu profundamente? Nós vamos esse ano ser tremendamente ministrados por isso, pelos atributos de Deus. E a gente já teve até uma reunião com o Osni, com a Cati. A gente está com material, a coisa mais linda,
para ministrar para as nossas crianças na Kids sobre esse assunto. E vai ser lindo o que Deus vai fazer. Se preparem, pais, porque vai ser muito lindo. A gente sempre caminha. Aquilo que é ministrado aqui é ministrado na Kids para as nossas crianças também. E como família de Deus, vocês leram ali comigo, nós somos famílias de Deus. Como que nós somos famílias de Deus e não conhecemos o Pai? Nós precisamos conhecer o nosso Deus que é Pai. E eu só vou citar aqui para você, para a gente poder encerrar. Salmos 25:4 diz assim, ó. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. O salmista também diz no Salmo 73:28, para mim bom é estar perto de Deus. E em Oséias 4:6, o Senhor diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E aí nesse mesmo livro de Oséias, Oséias 6:3, ele diz, conheçamos o Senhor e nos esforcemos a conhecê-lo mais e mais. Deus, Ele é infinito, Ele é grandioso, e não tem como nós dizermos que conhecemos a Ele profundamente, intimamente, porque Ele é inesgotável. E a nossa busca, o nosso desejo por conhecer dEle precisa aumentar cada dia mais. E em 1 Timóteo 2, do 4 ao 6, vai dizer assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não há outro meio de nós chegarmos a Deus, senão por meio de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora, o último texto que eu quero ler, eu quero pedir que você abra comigo, e o louvor pode subir aqui, por favor. É 2 Pedro, no capítulo 3. Você está ali em Hebreus, é só ir mais umas folhinhas para o final da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. 2 Pedro 3, 8. Amém? Você está lá? Diz assim, preste bastante atenção, meus irmãos. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós estamos aqui, igreja, para chegarmos neste lugar de arrependimento, de quebrantamento do nosso coração. Verso 10 diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão, com um grande estrondo os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida, ou aguardando com ansiedade a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa,
Esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz. O que eu ministrei no começo? Paz. Empenhem-se em ser encontrados por Ele em paz, sem bagunça na sua vida, imaculados e inculpáveis, tendo em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Ele não está demorando, Ele está dando tempo para você se arrepender e consertar a bagunça da sua vida, colocar em ordem. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhes deu, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas. Pedro está fazendo menção de Paulo aqui, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Verso 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Tenho certeza que o Senhor falou com você.